Vamos abrir a nossa Bíblia, o nosso livro da vida, em Lucas 15. Nós vamos ler aqui a partir do 11, alguns versículos. E vamos falar sobre esta parábola maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, ministrações, ensinamentos maravilhosos aqui nesta parábola. Quanto já nos servimos desses alimentos aqui para estar adequando a nossa vida a Cristo, né? Ao longo desses anos todos na igreja, quantas mensagens foram liberadas sobre filho pródigo. Filho pródigo. Quem é o filho pródigo, né? O que Deus quer ministrar para nós? Se você abrir no dicionário, pródigo quer dizer uma pessoa que dissipa fortunas, que é consumista, que é gastador, que leva uma vida de leviana, de promiscuidade, de festa, de gastos excessivos. Pessoas que não têm controle nenhum sobre as posses que ele possui, né? Pródigo quer dizer que dissipa fortunas com futilidades, na verdade, não é com coisas necessárias, porque se tu gastar o teu dinheiro naquilo que é necessidade, naquilo que é pão, tá super correto, tá dentro da visão de Deus. Agora, se tu toma os teus recursos para dissipar em futilidades, então aí qualifica a pessoa de pródigo, né? Então é aquele que não tem princípios na aplicação dos recursos, está fora da visão celestial, né? E ocorreu com um homem que tinha 2 filhos, aqui então Deus nessa parábola, nessa historinha, quanta verdade para ajustar nossas vidas, quanta verdade tem aqui. E como a gente deve levar a sério as palavras que Jesus expõe na Bíblia, elas são muito poderosas para ajustar o nosso viver diário e nos centrar dentro da realidade que Deus tem para cada um de nós. Então vamos ler alguns versículos. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Porque a palavra mais moço aqui é significativa. São os que são imaturos, né? São as pessoas são mais levianas, né? Não tem maturidade. A palavra moço denota que conhece pouco a palavra e tem poucas experiências com seu pai, né? E ele então solicitou para o pai a sua parte. Vamos ver para que ele quer. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Amém. Muitas pessoas olham para isso e tiram tantos princípios que são saudáveis para estar adequando a nossa vida à vontade divina, de como nós devemos viver a vida do reino. Mas hoje eu queria falar sobre um ângulo de que me chama a atenção aqui. Talvez se eu fizesse muitas perguntas aí para os irmãos e até para mim mesmo, que eu estivesse aqui me questionando aqui, qual é o maior erro desse rapaz, desse moço? Muitos poderiam dizer, o erro dele foi pedir a herança dele antecipadamente, antes da maturidade. O erro dele foi ter gastado com bebida e mulheres e festas, né? O erro dele foi esse, o erro dele foi aquele. Nós poderíamos aqui enumerar uma série de coisas que não fogem de verdade, mas que não é uma verdade que tem raiz, não é a origem do problema. Nós temos uma mente muito deficitária e nós analisamos as coisas e concluímos coisas embasados em consequência dos problemas. E isso é muito ruim na casa de Deus, quando um filho começa a analisar as consequências para tomar conclusões definitivas de procedimento. Ele vai estar embasado em coisas falsas e irreais. Nós não podemos olhar as consequências. Quando temos que resolver um problema, não vamos resolver as consequências, vamos resolver a raiz do problema. E Jesus tinha este método, esta metodologia de sanar dificuldades e problemas, adversidades. Ele ia na raiz do problema, para que a eficácia fosse realmente grande, e não viesse a dar problemas futuros mais. Hoje eu observo algumas anomalias, assim, por exemplo, como os problemas de alma, os problemas psíquicos das pessoas. A gente sabe que 99% dos problemas psíquicos humanos tem raiz espiritual. O problema está na raiz espiritual. Mas até as igrejas, os conhecedores da Bíblia, que tentam esboçar, muitos conhecedores da Bíblia que tentam esboçar um esforço para tentar amenizar a dor dessas pessoas, eles tratam das consequências. Eles não vão na raiz do problema para resolver. Então, vai para sessões psicoterápicas, tomam medicamentos, que realmente trata das consequências do problema. E faz anos, irmãos, que eu lido, inclusive, eu considero que a grande preocupação, uma delas, de que eu estou hoje no Senhor, é porque eu queria entender as anomalias de caráter da psique das pessoas. Eu tive sérios problemas nessa área no passado, com pessoas que estavam próximas a mim, e procurei recursos tecnológicos, todos praticamente, nenhum resultado eficaz. Aí eu pensei, isso é um problema da civilização humana, porque ninguém resolve esse problema. Havia procurado recursos espirituais também, e também não havia solução. Então o que eu pensei, é impossível que Deus ponha pessoas no mundo para esse desequilíbrio não ter uma saída. E aí foi que eu comecei a me interessar pela cura interior, fui estudar a alma. Eu estudo a alma do homem já faz uns 26 anos, tranquilamente que estou estudando a alma do homem. Ela é uma coisa fantástica, não descobri quase nada. A complexidade é tão grande, Tem a dica aí de nutrição espiritual, É tão grande, mas é tão simples também. Só Deus pode mexer com esta área.
uma área muito delicada, né? Então, não vamos tentar resolver o problema da raiz começando pela fruta, né? A árvore tem frutas, né? Aí a pessoa quer cortar, eliminar aquela árvore, aí apanhar a fruta, depois arranca as folhas, depois arranca os galhos, depois aí fica só o tronco, aí a pessoa, graças a Deus, não vai dar mais fruto isso aqui. Dá fruto de novo. Tem que cortar o mal pela raiz, como Jesus fazia. Amém? Onde está o erro desse filho mais moço? Não foi em dissipar a fortuna, comprar futilidades, gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Não. O problema dele foi sair da casa do seu pai. Esse foi o problema. A raiz do problema foi se afastar do seu pai, né? Então tem que resolver primeiro esse assunto. E quando a dor chegou no seu coração e a desolação foi total e a experiência teve um resultado tão dolorido no seu coração, o que aconteceu? Ele se arrependeu. Por isso que o título é Filho Pródigo. Filho Pródigo é aquele que volta arrependido das suas bobagens que foram feitas, né? Ele voltou arrependido para o seu pai, ele voltou mais humilde, ele voltou mais compreensível, ele voltou mais manso, ele voltou mais paciente, ele voltou mais temente. Tudo mudou por causa do sofrimento. Então, Deus usa o sofrimento para colocar as pessoas na realidade espiritual. Não tenho dúvida disso. Mas também digo, se ele não saísse da casa do seu pai e levasse a sério a palavra do seu pai, ele não teria gasto os seus bens, ele não teria sofrido essas dores e poderia ser transformado. E poderia amadurecer em vida. Eu não sei por que Deus não consegue fazer isso, né, dentro da igreja com as pessoas. Muitos o Senhor tem que tirar da igreja por um longo período, talvez nem volte mais, porque não tem condição de capacidade de se humilhar, porque são orgulhosos demais, irmão. Sabe por que muitos pródigos não vêm de volta para a igreja? Daqueles que já saíram nesses 27 anos praticamente, eles não voltam por causa do orgulho. Eles não conseguem vencer o orgulho. O orgulho os derrota. O orgulho não deixa ele voltar para as bênçãos, para a casa do seu pai. É só o orgulho. É a vaidade. O orgulho é este amor nocivo que nós temos por nós mesmos. Achamos que temos importância e valor. Na verdade, nós não somos nada. Imagina, o orgulho é uma sustentação falsa de que você é alguma coisa, mas você não é nada. Você não é nada, mas você pensa que é. Você preserva manias, hábitos, costumes, e você cultiva essas coisas porque você acha que tem algo especial em relação aos teus semelhantes, mas tu não é nada. Tu já está humilhado com a revelação do reino, mas tu não te humilha perante o Pai. Então, estes erros, a raiz do problema é sair da casa do Pai. Então, muitos não saem, mas sofrem dentro da casa do Pai. É a mesma coisa, porque eles não querem o reino, na verdade. Eles querem uma autopromoção espiritual. Eles querem um clique mágico para resolver os seus problemas dentro da igreja. Eles querem usar o sagrado para o seu benefício próprio e suas futilidades da carne. Aí não vai funcionar, porque o nosso Pai não é complacente com essas coisas. O nosso Pai só dá realmente aquilo que edifica o reino, né? Se você é aquele pródigo que saiu da igreja, ou é o pródigo que está dentro da igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês.